porque eu falei. Mais uma live começando hoje, dia 14/6. Esperar o pessoal entrar. Hoje vai ser com a Ellen Andrade. Vou entrevistar mais uma pessoa maravilhosa aqui. Vou chamar pro Ellen. Olá. Olá. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Tudo bem também. Tá dando um Tá eco dando um pra mim. eco pra mim. Também o meu tá estranho. Será? Bom, Será? Vou assim diminuir. na Vou diminuir. internet. Não sei, Não vamos ver. sei, vamos ver. Hum. Hum. E aí? E aí? Não. Não? Agora o meu tá normal. Parece. Tenta diminuir Diminuir um pouco o volume, porque parece que é no porque parece seu. que é no seu. A voz não tá A dando voz não eco. tá dando eco. E aí? Continua ruim? Vamos ver. Vamos ver. Bom, a gente vai Bom, a gente vai continuar continuar na live. na live. Vamos. Talvez seja porque eu tô sem microfone. Oi? Oi? Talvez seja porque eu estou sem microfone. Mas eu fiz sem Mas eu microfone fiz sem microfone da outra vez. da outra vez e deu tudo. Fala alguma coisa Fala aí alguma agora. coisa aí agora. Eu. Não Tá com sei eco como. Não ainda? sei como resolver. Bom, Se tá Bom, ruim de ouvir, eu tento pôr o fone. Peraí. aqui, vai falando e de repente vai resolver o som. o som. Vou pôr o fone então. Hoje Hoje a gente a gente vai um tema muito tema muito sociedade agora, sociedade né? agora, né? E E processos processos racistas que racistas estão que estão acontecendo desde acontecendo sempre, desde sempre, né? né? Sim, Sim, os dados os para a dados gente que a gente conversa, conversa, antes da gente antes da passar a gente palavra passar a palavra para tá? tá? Que eu estou pondo meu O fone. O redescobrimento, né? O redescobrimento, né? O descobrimento europeu do descobrimento Brasil, europeu do Brasil, dia 22 de abril de 1500, né? E a nossa escravidão, ou seja, a Lei Áurea, o fim da escravidão negra no Brasil, foi assinada em 1888, no dia 13 de maio de 1888. Então, nós tivemos aí, né, aproximadamente 132 anos, né, já deu, acho que 132 anos de extinção vamos dizer, legalização da escravidão, porque a gente sabe que até hoje ainda existe essa escravidão muito bem velada na nossa sociedade. E no mundo inteiro, né? Então, a lei de proibição desse tipo de trabalho forçado, né? Então, nós temos aí aproximadamente 520 anos de Brasil, né? Pós-Europa, pós a invasão europeia. E nós temos, então, 132 anos de não escravidão forçada da mão negra, né? Da mão de obra negra. Tá. Aí nós viemos, então, para 1889, que acontece a proclamação da República, né? E aí começa um processo de branqueamento da sociedade, onde, então, se tem um processo de que, na verdade, aquele projeto de abolição da escravidão, que colocou os negros para a margem da sociedade, né? Eles vão colocar ainda mais, trazendo, então, os europeus brancos para ocupar nosso país, né? Num processo de branqueamento mesmo. Tá, isso aconteceu em 1888, 1889, e aí vão se formando as favelas, as comunidades e tal, com
exclusão do negro na sociedade, né? Aí, nós temos em 2012, se eu não me engano, que começam as leis de cotas raciais para entrar nas universidades e depois para entrar nos concursos públicos. Então, nós temos aí de 1888, que foi essa primeira legislação assim, de não escravizem os negros, né? A primeira não, a última, né, que realmente cortou a escravidão no Brasil, e depois só em 2012 que a gente vai ter uma lei voltada para a população negra, com o intuito de realocar eles na sociedade. Então, nós temos de 1888 até 2012 uma exclusão total dos negros do nosso ambiente, né, daquele ambiente exclusivo ali, que são as universidades e os concursos públicos, né, os cargos públicos. E aí, depois, em 2003, né, 2003 também teve a 2003. lei, que é o que você vai falar também um pouquinho pra gente, que é essa lei de introdução do material da história da África no currículo escolar obrigatório, né? Então, nós temos aí uma lei ali em 2003 para introduzir material. Então, ou seja, desde sempre a gente aprendendo a história europeia, então precisou de uma lei para tentar introduzir a história africana na nossa sociedade, né? Isso se falando, assim, eu fiz uma pesquisa no site do IBGE, quem não sabe, o IBGE ele faz um censo demográfico nas cidades e ele vai catalogando, assim, quantas pessoas tem, como elas se classificam entre brancas, pardas e negras, né? E sua situação econômica, social, tal. Então, o IBGE ele chega a uma proporção de quase 57% da nossa população brasileira é negra. Então, nós temos uma população que, em maioria, é negra, e nós temos uma sociedade que até agora não aceitou os negros, né? Porque o tema da nossa conversa é: o racismo ele existe há 520 anos no Brasil. No Brasil, porque a gente sabe que em outros lugares isso vai para muito além, né? Mas então, assim, como dizer que nós não somos um país racista se nós fomos construídos em cima do racismo, Do racismo. né? Então, vou apresentar um pouquinho. Se foi uma apresentação que eu fiz aqui, nossa, quase caiu tudo. Aí, eu vou apresentar a Ellen. Ela é formada, graduada já em letras, com proficiência em inglês. E agora ela resolveu, coitada, fazer parte da equipe dos historiadores. Ela vai, então, fazer parte da nossa... Eu não sei nem o que dizer, se eu te digo seja muito bem-vinda ou sinto muito por tudo que você vai passar. Mas é isso. Ela estuda muito essa questão dos negros, né? Principalmente dentro do material, que é o estudo dela. Ela vai falar um pouquinho, mas aí agora eu vou passar a palavra para ela, para vocês conhecerem. Quem já não conhece, aí que também tem muita gente aí que sabe quem é. Tá bom, obrigada, Flávia. Bom, a Flávia me convidou para estar conversando hoje com vocês um pouquinho das relações e das questões raciais dentro do Brasil, e em específico na educação, né? Que a gente percebe que é algo muito recente, é um cuidado que nós estamos tendo desde 2003, quando nós tivemos, né, a Lei 10.639, que é a lei que coloca o estudo obrigatório tanto da África quanto das questões do negro brasileiro também, dentro, né, do currículo de História, de Artes e de Língua Portuguesa, que é onde eu trabalho, com a questão da língua portuguesa e da literatura. Então, ela me convidou, fiquei muito feliz desse convite, espero poder compartilhar com vocês os meus Com estudos, certeza. as teorias que eu trabalho. Vale ressaltar que tudo que eu falo, todas as minhas teorias, são baseadas em estudos feitos por negros, nada é fruto da minha imaginação, né? Então, Importante, eu né? tenho a base... É muito importante, que as pessoas dizem, essa daí tá louca, tá falando aí coisa nada a ver. Mas não, tudo é baseado com estudos negros, então eu acho muito importante compartilhar isso com vocês e espero que durante essa live vocês compartilhem também, troquem ideias, e é assim que a gente aprende, cada vez mais compartilhando. Então, Sim. vamos lá. Bom, então,
como assim, eu queria começar você falando um pouco sobre você, né? Tipo, por exemplo, qual que foi esse processo da sua identificação também dentro desse espaço? Porque a gente sabe que desde pequenas crianças elas passam por esse processo de branqueamento, que é não só o cabelo, a estrutura, mas tudo é muito feito para os brancos, né? E eu vejo assim, desde muito criança, quando eles têm os seus brinquedos e essas relações, desde quando eles vão entrando na adolescência, que aí começa a imposição da mídia e daquilo que é bonito, do que deve ser mostrado, do que deve ser escondido, né? Então, como que foi essa relação que você teve, assim, nesse processo? Eu acho muito importante falar da questão da apropriação cultural, para eu estar entrando na minha pessoa e em relação a outras pessoas também. Quando a gente fala de um processo histórico da nossa apropriação cultural, nós temos o cabelo liso sempre como cabelo dominante, o cabelo bom, né? Então, existe Sim. uma classificação de cabelo bom e cabelo ruim. É muito interessante a gente entender que lá, Estados Unidos, agora falando, 1910, nós tivemos uma primeira negra que vendeu produtos de cabelo para negros, mas produtos para alisar, que é a Ixi. Ai, meu Deus do céu. Espera aí que a gente está estabilizando a Ellen de novo aqui. Vamos ver. Eu queria falar um negócio que eu não falei para vocês antes, né? Que todo esse processo que está acontecendo de racismo por causa do homem que foi morto, né? Foi Unidos. Nós temos o. Eu fiquei sabendo que não, na sexta-feira do Dia dos Namorados, mais um negro foi assassinado em Atlanta dessa vez, pra, do mesmo jeito, assim, numa batida policial. E nós temos também uma quantidade de pessoas que todos os dias, né, elas são, como é que fala, assim, elas são violentadas, né, só pelo simples fato de estar andando na Ha, rua. voltei. 4G que volte, então. A gente tendo que depender dessa tecnologia. Uhul, vamos se agarrar. Péssimo, né? Tá, então deixa eu voltar aqui na minha. Nossa, uma maravilha. Então eu tava falando questão da apropriação cultural, né? Eu acho que até isso foi comentado. Sim, Então eu tava falando da questão do cabelo, do próprio cabelo liso. Então a gente tem um contexto, né? Nós temos uma linha do tempo em que o cabelo liso, ele é predominante. Quantas vezes eu cheguei, né? Poxa, isso é pouco tempo pra mim, mas eu tô falando de uma questão, uma linha do tempo histórica. Eu vejo sim, uma prateleira só de cabelos, cabelo liso, né? Então, vale ressaltar que é muito importante quando a mulher negra também começa a entrar com os produtos para o cabelo, elas entram com os produtos para alisar o cabelo. Então a gente tinha lá os pentes quentes, alisadores, né, que era para sim, todo mundo ter o cabelo lisinho, porque o cabelo negro, né, o cabelo cacheado, crespo, era considerado ruim, né? Como sim. hoje a gente ainda tá no processo, porque hoje eu vejo muito a questão também assim, o cabelo afro é lindo, maravilhoso, mas aquele que é definido e aquele que não se define, né? A gente tem várias Não, e também entra estruturas. muito essa questão que você falou, do tipo, o cabelo afro é lindo e tal. Mas eu sei que, eu acho, assim, eu penso que entra muito nessa questão também de objetificação, sabe? Daquilo. Tipo, é Exato. exótico, né? Ai, mas É isso. porque é exótico, mas na verdade ninguém queria ter esse cabelo, sabe? Ou tipo, aceita quando é alguém próximo ali que fala, então eu vou deixar meu cabelo assim. Então, tipo assim, Exato. ele é bonito, mas ele é bonito de longe, né? Aí a gente entra até um pouquinho na questão na apropriação cultural quando eu falo das peças de roupas, turbantes, entre um monte de coisa que a gente tem da cultura. Eu gosto Sim, muito de dar um exemplo em relação ao indígena. Quando a gente vai numa festa fantasia e a gente se depara com uma pessoa fantasiada, né? Fantasiada de indígena, né? De sim, índio.
Sim, é uma questão muito além a cultura, porque a gente está se fantasiando de uma cultura, né? Algo que é cultural de uma pessoa. Como vou me fantasiar de negro? Existe isso? A gente trabalha com essa questão, mas eu vou me fantasiar de indígena. Então, a gente sim. tem que aprender. É o que eu estou aprendendo, ainda é um processo meu que eu achava também lindo. Ah, eu vou usar turbante. Mas eu sei o significado de usar um turbante, eu sei qual o significado cultural daquela pessoa, daquele povo. Se eu sei, perfeito, eu posso usar. Mas se eu não sei, por que eu vou me apropriar de algo que eu não conheço? Ah, porque fica bonito. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, toda vez é algo que eu até parei de usar, que eu vou aprender mais sobre isso, de turbantes e outras coisas, para eu poder usar e explicar. Então, quando eu uso alguma coisa, pode ter certeza que eu sei o significado daquilo que eu estou usando no meu cabelo, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso de uma maneira muito cuidadosa. Né? Eu não vou me fantasiar de uma cultura. Ah, mas eu posso me fantasiar de Michael Jackson? Pode, porque ele é uma representação do show business, né? Ele é do show, ele é Não, musical, é não tem outra nada a ver, questão, né? né? Tenho certeza Exato, que os mas indígenas não estavam querendo muita interação com ninguém naquele com, momento. com certeza. Então a gente tem que se preocupar. Então, esse é um processo, para mim, muito importante, né? Eu acho que eu estou aprendendo cada vez mais a minha aceitação também da minha afrodescendência, né? Isso Sim. sempre esteve dentro de mim, mas hoje eu percebo que eu sou mais ativa, que eu estou aprendendo e entendendo. Isso Mas é fantástico. isso vem muito com seus estudos também, e aquilo que a gente vai criando como identidade, porque é muito difícil, né? Eu sinto assim, Sim, eu nunca poderia falar com propriedade disso, longe, assim, mas eu imagino que seja assim, você nadar contra a maré, quando tá todo mundo falando pra você que você tem que se enquadrar dentro desse processo aí do que é certo, né? Do que teoricamente a sociedade diz que é certo. E na verdade você só quer ser aquilo que você quiser, assim, tipo. E tudo bem se você for negra e quiser alisar o cabelo também, não tem entendeu? Então, problema tipo, nenhum. sabe? Exato. Então, tipo, é sempre assim, você tem que. Você tem que estereotipar, né? Isso tem que ser estereotipado, não pode ser de outro jeito. Sendo que Sim, estudos estão aí para isso, né? Pra gente mudar esse exato. pensamento. Exato. E é até interessante, entendeu? O cabelo black, ele também foi aceito, vamos falar dos 70, nos 80, mas quem que usava o black? Ah, era aqueles militantes, era aquele que ia lá pra briga, né? Então também tem essa questão, a gente tem que saber analisar. Não estou falando aqui, nossa, então eu não posso alisar meu cabelo? Claro que não, faz o que você Se desejar, o você que você quiser. achar, o que você quiser, mas é a nossa herança, né? Eu acho isso Não, eu muito acho que lindo. o que é importante é a liberdade, né? A liberdade de você ser aquilo que você quiser. E, tipo, e se eu Sim, quiser ser, assim, aceitar o meu cabelo, então qual que é o problema disso? Parece que a sociedade vai te condenar à morte, porque você tem essa herança dentro de você. Eu sim. falo isso muito, assim, e eu converso muito com você também sobre isso, sobre a minha filha, que tem esse processo, que ela é descendente direta de negros. A avó dela, por exemplo, nasceu no Quilombo dos Palmares, para você ter noção. Então, assim, como que eu vou falar para ela que ela não tem que aceitar a cultura negra dela porque ela vive numa sociedade ocidental e embranquiçada? Porque é o que eu acabei de falar, que 50, mais 50, quase 57% da nossa população é negra. Então, assim, a gente não sei em que lugar que a gente tá. Você entende? Você se acha tão superior. Exato. Enfim, te atrapalhei, pode falar. Não, mas é isso mesmo. Concordo plenamente. É assim que a gente vai aprendendo. É, sim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como que Fale. você entende, assim, dessa sua perspectiva de estudo do negro, de aceitação da sua identidade, essa questão midiática que as pessoas têm em cima dos negros, assim, só de repente, por exemplo, os papéis principais dos negros serem todos de empregado doméstico, ou se, por exemplo, tem a literatura brasileira também, que fala muito do negro sensual, né, daquele negro malandro, né, e também essas questões da própria televisão, de como que eles lidam com essa cultura negra, como se fosse algo
a ser observado num zoológico, assim, sei lá, tipo. Você entende o que eu quero dizer, né? Entendo, entende perfeitamente. Eu acho que eu vou começar falando isso um pouquinho de um termo, que é o colorismo, né? É um termo que entrou em vigor aí, né, nessa última década, que é em relação aos tons, né, dos fenótipos do próprio negro. Mas para entender um pouquinho isso, acho bacana a gente entender o processo aqui no Brasil, né? Existiu um carinha, né, primo do Charles Darwin, né, importantíssimo para ciência aí, em que ele colocava a teoria do eugenista. O que era Sim, isso? Então era falar que o europeu, né, era um ser humano top, né? Ele era o melhor ali. superior. Então, o superior. E assim eu conseguiria explicar o porquê asiáticos, negros, indígenas, todos eram inferiores, né? Essa questão, né, eugenista, existiu aqui no Brasil no século XIX, onde autores brasileiros faziam parte dessa comunidade. Monteiro Lobato, Olavo Bilac, todos faziam parte dessa demanda, né, em transmitir o conteúdo, né, nas escolas em que brancos eram superiores a negros, Sim. asiáticos, indígenas. Então, olha só, século XIX não é tão absurdo assim, Não. né? Que a Não, gente não é já tinha. longe, né, da gente isso. Então a gente já tinha, isso persistiu 1930, 1940, 50, lá em 1960 a gente teve uma mudança, mas assim, pequena, né, muito pequena. Então olha só o poder, né, da literatura. Monteiro Lobato é considerado uma literatura infanto-juvenil, infantil, né, que a gente trabalha que a visão do negro dentro dessa literatura é o negro que trabalha na cozinha, é o negro que trabalha ajudando, né? E a gente Sim. persistiu isso, nossa, até hoje, né? Vamos falar assim. Nossa, Quantas a deixa eu gente. só comentar uma parte que você falou, Ah, que uma vez eu tava lendo, eu já tinha Valentina, eu fui numa feira do livro e tava um stand do Monteiro Lobato. E aí eles estavam fazendo homenagem e tal, e aí eu li um dos contos, assim, os contos da Narizinha, e tem vários outros contos que eles estão fazendo lá. E aí tinha um que o final era assim, a Anastácia passava mal e ela desmaiava, e a dona Benta saía correndo falando assim, e agora, é o que teremos para o jantar? E eu fiquei chocada com isso, olha só. E é porque isso. ninguém, tipo assim, não importa que a pessoa desmaiou ali, ela tá passando mal, o que teremos para o jantar, sabe? Eu fiquei Sim, chocada com sim. aquilo. Sim, isso a gente tem na literatura, tem, né, na mídia, quantas novelas assistimos em que o trabalho, né, do negro era ser a dona de casa, o motorista, né? E isso insiste, a gente pode dizer que assim, questão 1, 2 anos pra cá que tá dando uma pitadinha aparecendo um pouquinho mais aí na mídia, mas ainda é muito Sim. pouco mesmo. Vamos falar do caso que nós tivemos aqui do menino, né, do João. De repente, num dia era só ele falava disso. O assunto era esse. E no outro dia? Cadê a Não mais. continuidade? Né? Sim. Neutralização, aqui acontece muito a mídia, neutraliza os fatos. Então, uma coisa que é para ser contínua, o racismo eu não termino, não acabo com o racismo de um dia para o outro, eu preciso ter essa continuidade e aqui na mídia simplesmente um dia acabou, né? Não existe mais, o Sim. racismo foi derrotado, Tanto é que a né? nossa mídia ficou extremamente chocada com os diversos movimentos acontecendo nos Estados Unidos, né? Porque normalmente as nossas movimentações elas são domingueiras, né? Acontece numa Sim, tarde de domingo e cada um vai para suas casas e tá tudo bem, né? Sendo que a sim, violência continua e as coisas estão aí. E a nossa mídia enlouquecida, porque o pessoal lá tava quebrando tudo e 10, 15 dias de manifestações, e aí eu fico assim, gente, parece que sim. vocês não entendem, mas eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para vocês prestarem atenção no que está acontecendo, sabe? Parece que é só assim que as pessoas falam, nossa. E aí sempre se torna assim, nossa, como eles são violentos, né? Você já ouviu isso? Exato, várias e várias vezes. Achei interessante o que você falou, me lembrou, né, da questão do negro lá nos Estados Unidos. O movimento o Black Lives Matter,
ele não existe desde ontem. Ele foi um movimento que surgiu no mandato do Barack Obama, porque as pessoas sempre lembram do mandato do Barack Obama e fica assim, ah, não tinha racismo naquela época, imagina, tudo acabou. Pelo contrário, olha só, nós tínhamos o presidente negro e nesse momento o presidente negro estava tendo movimentações contra, né, e surgiu um movimento ali, né? Porque os negros também estavam indignados com a questão da polícia, porque mesmo assim, com a presidência de um negro, a polícia ainda estava muito envolvida em muitos casos, como a gente teve um hoje também, lá nos Estados Unidos, mostrou de ontem para hoje mais um, né? Sim, eu Então, tá tava aí. falando na hora que você saiu, eu falei assim, que eu fiquei sabendo que lá em... Ai, Eu não sei. verifiquei o local. Eu anotei aqui, mas pode ir falando. Eu anotei porque eu achei indignante, porque eu falei assim, gente, parece que esse povo não aprendeu Não, mas nada. Atlanta, Atlanta. Atlanta, foi Eu isso falei assim, mesmo. gente, o povo tá quebrando, pedindo ajuda, a galera tá, tipo, desesperada lá, porque o policial tá matando sempre negro, e aí a polícia vai lá e mata de novo, assim, na cara das pessoas, sabe? Tipo, Sim, é mostrar o quanto eles não se importam com essas vidas, o quanto eles não estão nem aí. Mesmo isso. assim, eles estão descarados, sabe? Tipo, nós não estamos nem aí, entendeu? Tipo, Isso, é isso mesmo. E é um movimento que não existe desde ontem, sempre existiu nos Estados Unidos. Temos outros movimentos, como aqui no Brasil a gente também tem muitos movimentos assim muito interessantes. Só que sim, aquilo é a questão da mídia, né? Neutraliza, acaba, pronto, foi um dia no outro não tem mais nada. Então, sim. infelizmente, né, enquanto o povo não tiver essa conduta de não é só um dia, é uma vida inteira, a gente tem que continuar lutando, infelizmente essas situações vão continuar e vão persistir. É daquilo de você nascer e desde o dia que você nasceu, você saber que você, assim, que a sua vida para a sociedade ela não importa. Então, assim, parece que essas pessoas elas são criadas para se defender. É isso, sabe? Elas são criadas para se defender. E aí, tipo, Sim, quando elas tomam aquilo como uma razão de vida, então elas vão lá e fazem aquilo acontecer, elas são atacadas, porque é óbvio, ninguém que detém o privilégio na mão quer soltar isso, né? Quer falar assim, você não vê, por exemplo, pessoas brancas assumindo seus racismos. Gente, nós vivemos um privilégio dado pela gente pros nossos antepassados. Você pode achar que você não é racista, mas você está sentado em cima de milhares e milhares de vidas negras. Então você tem que aceitar isso, sabe? É uma herança que sim, você tem. sim. E isso reflete naquilo que você, na oportunidade que você tem de vida, né? É fato isso, não é uma coisa que as pessoas inventaram, igual você começou falando. A gente é pautado em estudos, isso, sabe? Então, Sim, sabe? não é tirar. Exato. Já que você falou da questão do privilégio de branco, é muito interessante isso. Eu gosto muito de um livro da Djamila Ribeiro, que ela fez um manual antirracista e ela pontua o que nós devemos fazer, né? Porque esses dias colocaram até em questão na internet, mas só levantar a tag no Twitter, no Instagram, falar que vidas negras importam não basta. Realmente não basta, mas é um movimento que ajuda muito. Mas o que a Que gente faz pode fazer? parte, né? Isso, mas o que a gente pode fazer a mais, né? E ela pontua, é sensacional, eu gosto muito, ela pontua a relação de consumir, né? Quando eu falo consumir, é ler coisas escritas por negros, né? Invista nessa credibilidade a eles, entenda os conceitos dele, né? Eles colocam ela coloca essas questões assim para a gente reconhecer os nossos privilégios como brancos. Então, entender, né? Entender o patamar das questões. Então, eu acho muito bacana como ela fala de apoio à política. Então, assim, eu gosto muito desse livro, eu recomendo. E ela fala da questão dos privilégios de brancos. Porque quando a gente fala em privilégio, nossa, mas como assim sou privilegiada? Que isso, né? Não, Nossa, que horror! todo dia de manhã para ir trabalhar e ficar. É, mas a gente está falando da questão, por exemplo, quem que é a população mais assassinada no Brasil? 3 vezes a mais o número de negros são assassinados do que os brancos, Sim, né?
Em questão também das mulheres negras, eu acho muito importante frisar muito nas mulheres negras. Teve um aumento nos últimos 10 anos de quase 20% do aumento do estupro entre as mulheres, com as mulheres negras. Então, olha só, né, enquanto a relação dos brancos, o aumento foi de 10%. Então, quase, né, 10% a mais. É diferente. É absurdo, não é Né? um absurdo. Você Sim, fala sim. disso, porque assim, por exemplo, eu sou uma pessoa branca, eu tive todo o privilégio de branco, porque a vida inteira estudei, por exemplo, em escola particular, e tive meu acesso livre às universidades, entendeu? Então eu sobre. Claro que a gente tem que saber aproveitar isso, né? Porque também as universidades não é para qualquer pessoa mesmo, ela não tem essa acessibilidade. Mas, por exemplo, quando eu entrei no ambiente universitário, eu estive lá, sentada, por exemplo, do lado de pessoas brancas, tendo aula com pessoas brancas. Eu tive uma professora negra e ela dava História da África, optativo, porque a História da África era optativo, na minha época eu não sei como é que é agora, né? E aí eu tenho algumas referências, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga querida que se chama Arielle, e ela foi uma referência muito forte pra mim, porque ela falava assim sempre pra mim: eu sou pobre, preta e lésbica. E ela falou assim: eu sou o conjunto de todas as minorias. E aquilo me marcava, assim, porque eu falava, era engraçado naquele momento, mas eu sentia que pra ela aquilo lá não era tão engraçado assim, sabe? Porque ela sofria na pele aquilo, né? E eu também tive a oportunidade de fazer teatro com uma menina chamada Tainara, maravilhosa, e ela é negra, com cabelo crespo, gigantesco, assim. Eu sei que ela soube que ela precisou de um processo muito longo para aceitar essa cabeleira maravilhosa dela. Ela parece uma rainha agora, gente. É um negócio assim. Aí ela falava assim: as pessoas não me querem aqui, sabe? Nossa, isso me arrepia, assim, porque é exatamente isso. As pessoas não querem essas pessoas nesses espaços, entendeu? E o meu marido, que é negro, né? E que eu vivo todos os dias o racismo dele, porque, por exemplo, eu sou uma legitimidade para ele, por exemplo. Porque quando ele está comigo, eu sou uma mulher branca, então ele não é parado pela polícia, as pessoas não têm medo dele. Bem que ele tem 1,93 m, eu falo para ele também deixar honesto, falar, vamos dar um pouquinho de credibilidade para a pessoa. Mas eu sei que, por exemplo, quando ele está sozinho na rua, eu tenho medo de que ele não volte para casa, que de repente ele vá preso ou sofra algum tipo de violência, sabe? Então É muito é uma coisa pesado. muito latente assim na sociedade, sabe? Só não vê quem não quer. É isso, entendeu? Exatamente. É isso mesmo. Mas é o que acontece. Quantos casos a gente vê aí, não precisa ir tão longe, né? Eu, nossa, pelo amor de Deus, vejo tantos casos, situações dentro da minha casa, vejo com frequência o meu pai, o que ele fala pra mim, das coisas que as negações que ele teve na vida, eu fico, como pode? E ainda persiste, não é um assunto que aconteceu há 20, 30 anos atrás. Ele fala hoje, ontem, né, todos os dias. Então, é, é complexo e a gente tem que continuar falando, tem que continuar Não, batendo tem na que tecla falar. e é A isso gente tem que mesmo. incomodar, né? Só É, assim que eles começam a prestar atenção naquilo que a gente está falando. Infelizmente é sim, isso. Mas me sim, diz uma coisa, e seu projeto? Fala para mim um pouco sobre ele, como é, o que que você estuda, para as pessoas saberem que há estudo sobre isso. claro. É, a minha área é da literatura, então é da literatura africana de língua portuguesa. Eu fiz um trabalho, um projeto, né, dentro das escolas públicas e das escolas privadas. O projeto em si é voltado ao terceiro ano do ensino médio, mas funciona para qualquer âmbito dentro da educação. Eu procuro analisar os materiais didáticos e ver o que está acontecendo, qual é a visão que eles colocam em si do negro, qual é esse trabalho, o porquê ainda continuamos tendo problemas, mesmo depois de uma lei no ano de 2003, o que os professores sentem, né? E a maior resposta que eu tive é que os professores não têm um preparo adequado para trabalhar esse tipo de literatura. A literatura africana de língua portuguesa, ela tem um processo mais recente, porque vale lembrar que alguns desses países foram independentes muito tarde, né? Independência, né?
O processo de independência, então, foi muito tarde. Com esse processo, demorou também para a literatura ser divulgada, né? Então, o que eu vejo, né, o que eu consegui coletar com esses profissionais, primeiro, no curso de letras, né, o curso de letras é muito recente o trabalho com as literaturas africanas de língua portuguesa. Na verdade, existem instituições ainda que não colocam como obrigatório, né, mas É uma outras... optativa. Mas a maior parte hoje no Brasil, podemos dizer que quase 90% já chega a ser obrigatório. Mas assim, em Ah, que questão bom. do ano de 2015 e 2016 para cá. E aqueles Então, a lei foi profissionais que... feita em 2003 e em 2015 as pessoas resolveram Ex implementar. Exato. Aí o que acontece? E os profissionais que se formaram antes? Né? Eles não têm o acesso, não conhecem. E eu percebo, a resposta que eu tive de alguns professores foram que eles falaram para mim: eu pulo esse conteúdo. Aí eu falei: como Hum. assim você pula esse conteúdo? Eu não Como tenho, assim? eu não tenho conhecimento para trabalhar com ele. Foi essa a resposta que eu tive de alguns profissionais. Então, olha Nossa. só, como o negócio é grande. Então, a gente tem uma literatura que é de extrema importância para a nossa formação, porque vai lembrar que eu estou falando de uma literatura que conversa com a nossa sociedade, que conversa com o nosso Brasil. E Sim. ela simplesmente não tem validade. Aí eu pergunto: o que você trabalha então de literaturas africanas de língua portuguesa? Mayombe, porque Mayombe é obrigatório no vestibular, né? Então, Ah, que é o que é a formação do que é, vestibular, né? exato, exato. Então é uma literatura ainda muito assim, muito pouco, o trabalho assim Muito pobre, né? não muito pobre mesmo, e a gente percebe isso, né? Eu conversei com vários alunos de outras instituições também, e eu percebo que eles não têm o conhecimento. E o que acontece quando eu vou trabalhar a África na escola? Em projetos, é isso. Essa é a resposta que a gente tem. A África eu vejo quando? Na aula de história, na aula da escravidão. Esse é meu É, trabalho. pra você ter noção, Ellen, isso que você está falando, até um tempo atrás era isso mesmo. A gente trabalhava com a história do negro no processo de escravidão e nunca falava sobre as revoltas. Então a gente formou uma geração aí achando que os negros não se revoltavam, aceitavam a escravidão, estava tudo certo para eles, E só sendo que a existe o história negro na escravidão, né? Não existe mais e só nada, não tem hoje. e agora que eu vejo e assim, né, no Egito. Ah, existe negro no Egito, né? Só. Então, assim, agora que eles estão mesmo vendo esses reinos africanos e eles conseguem entender que é uma sociedade completamente avançada, sabe? Em certos pontos da história do mundo, ela é muito mais avançada do que a ocidental. E eles ficam chocados, porque quando eu pergunto, por exemplo, na sala de aula, o que vocês sabem sobre a África? É só que eles passam fome, que lá tem leão, e que eles Trabalho vivem na voluntário. e que todo mundo é doente. É isso que eles pensam, assim, que todo mundo mora em tribo, que não existe cidades e nada, assim, sabe? Eu falo, gente, olha, para você ver o quanto é importante a introdução do estudo da história da África para os pequenininhos, né? Para eles não chegarem Desde no terceiro sempre. médio achando esse tipo de coisa, né? Exato. E aí nessa minha pesquisa eu tive todo esse respaldo assim dos professores, né, e das instituições em que realmente não existe uma formação contínua, né, nesse trabalho. Não, muitos professores não têm o conhecimento disso. E o mais interessante assim que eu consegui pesquisar, porque eu fiz uma análise até das figuras. Quais são as imagens que eles retratam o negro dentro do material didático? Porque a gente Normalmente sempre é tem debré, né? Acho que é é, debré. Normalmente isso, é o negro servente, subserviente, né, que a gente fala. exato. Então, até a figura do negro dentro do material. Nossa, qual é a figura dele? Ah, ou são as mulheres carregando alguma coisa aqui, né? Alguma coisa lá, que elas fazem, né? Com o pano para prender. Ah, é o negro servindo. É o negro, às vezes até no tronco, que tem imagem, sim, Sim, né? Então, essas imagens. Aí, o que eu percebi com os materiais, quando eu falo do tempo, são materiais atualizados de 2015 a 2020, tá? Os anteriores de 2015, eles ainda tinham
essa construção do negro sempre da visão, né, da escravidão. Então, olha só, 2015, ontem, né? Então, hoje a figura do negro está um pouquinho mais suave, podemos dizer, né? Então, a gente Na medida do possível. na medida do possível. Percebo muito trabalho com as figuras, assim, como as máscaras africanas. Percebi que tem uma grande introdução, né, no material das máscaras africanas. A questão da cultura africana. Só que aí eu faço um contraponto nisso, né? Quando a gente coloca essas figuras africanas, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Porque às vezes dá a impressão que é algo exótico, né? Sim. Eles colocam como, olha que diferente, olha a cultura exótica, mas como assim? Não tem nada, não, é uma cultura como a sua, como a cultura do brasileiro, como a cultura do estadunidense, não tem essa, né? Mas infelizmente ainda tem essa pegada de ser algo muito exótico. Eu encontrei, na verdade, um único material no estado de São Paulo que tem uma execução muito interessante com o trabalho das literaturas africanas de língua portuguesa. Eu observei todos os materiais que são oferecidos pelo Estado e observei alguns também das escolas privadas. E das escolas estaduais, apenas um tem uma execução assim muito inteligente, que eles trabalham com a literatura africana de língua portuguesa em todos os capítulos, em algum momento. Nem que seja Olha, uma coisa... contínuo. É contínuo, tá em gramática, tá em produção de texto, tá em literatura, eu achei muito legal, né? Um material muito bacana, ele chama Veredas da Palavra, para quem quiser o nome desse material. Olha Então, aí, gente, assim, nossa. é muito legal, ele é um material, assim, que realmente trabalha com isso. Aí eu fui tentar entender também o porquê desse trabalho. A professora que escreveu esse material é uma professora formada, especialista em literaturas africanas, de língua portuguesa. Então, Então, né, tem toda uma questão ali muito sim. elaborada. Mas infelizmente ainda os outros, o material sempre é só em um capítulo, sempre é para falar das questões Parece que tira, sociais. né? Tira um É, pouquinho de tempo, fala, aí volta a falar do que é normal, né? Do que é e, natural. e é Parece. sempre assim. Ah, é só para falar do negro na situação, porque normalmente, vale lembrar, isso é muito interessante, quando eu falo do negro, às vezes a pessoa associa a África, né, o continente africano, só com a presença de negros. E pelo Sim, contrário, quando a gente coloca lá um autor, Mia Couto, né, Mia Couto não é negro, mas é africano, né? Então a gente tem que parar também para pensar, não estou falando só de negros, né? Estou falando das literaturas africanas, que ela está elaborada, que ela está sendo dita dentro do material didático, e está fazendo uma relação do continente africano, nem em si às vezes é sim. sobre negros, mas é sobre a população africana, né? E eu percebi com esses materiais que tá lá. Agora tem. Tá? A lei tá lá dentro. Tá Agora, fluindo, tá fluindo. como ela é colocada em sala de aula, que ainda é um grande problema. É que você Né? falou que os professores pulam às vezes esse capítulo, Pulam. porque Sim. mas também eu vou dizer uma coisa, né? Eu acho que cabe também aos gestores da educação, que também a gente está num processo, né, que não vou nem comentar, mas cabe aos gestores dar esses cursos de formações, esses professores têm que ser Exato. atualizados, sabe? Com Ninguém é obrigado a certeza. saber mesmo, mas eu acho que tem que ter Claro. essa atualização, sabe? Mas deixa eu te perguntar um Exatamente. negócio. Você fez uma viagem maravilhosa, que eu sei, e que também acrescentou um pouco para você também nessa luta que você tem a afro dentro de você, né? Eu gostaria que Uhum. você falasse um pouquinho pra gente dessa viagem, como que foi ela para você. No ano passado ainda, né? Nossa, tô perdendo no tempo. 2020, né? O que que tá sendo? Eu estive no continente africano, na África do Sul, né? Mas assim, vale lembrar, a Cidade do Cabo é a Europa da África, né? Porque é outra realidade em relação ao continente africano. Lá é extremamente desenvolvido, é muito organizado, é uma Europa mesmo. Eu me senti numa Inglaterra lá dentro, né? Porque ainda é um continente dominado, sim, pelos ingleses, Pelos né? ingleses, Ali, né? pelos ingleses tem muitos assim.
e ainda era nítido, eu observava a divisão social que existe nesse país. Tinham bairros que eu frequentava que só tinham brancos e quem servia eram os negros, né? E em compensação, outros bairros, pouquíssimos brancos, né? Pouquíssimos mesmo. Então, foi uma experiência extraordinária. Tenho muita vontade de voltar ao continente africano, sim. Mas é que nem eu falei, ali a Cidade do Cabo é um panorama, assim, diferente da África. Além, né, daquilo. Ele é outra realidade. Não estou falando que eu não tive contato com a cultura. Tive sim. A cultura muçulmana lá é extrema. Eu observei lugares assim que eu fiquei, nossa, não imaginava. E eu acho até legal falar disso, porque eu também fui lá muito preconceituosa, achando que eu ia comprar vários produtos pro meu cabelo. Né? Achei que eu ia chegar num lugar e eles iam me ajudar com o meu cabelo. E, na verdade, a gente sabe, pelo nosso contexto, né, pela história, que a maioria dos africanos, eles raspam a cabeça, né? As mulheres é muito difícil elas terem o cabelo, ou se elas não têm, normalmente elas fazem as trancinhas, né? As trancinhas africanas. Então, eu não encontrei nenhum lugar para ajudar no meu cabelo crespo, tá? Todos os lugares que eu fui, as opções que eles davam era para fazer a trança, né? Então é isso, é algo que a gente... Porque a construção dessa apropriação cultural nossa é recente. Como aqui, pra gente, é novidade, né, também ter o cabelo crespo, pra eles sempre fez parte da cultura raspar. Sempre fez. Tem uma questão cultural ali muito grande das mulheres terem o cabelo raspado, né? Então, como aqui o cultural nosso era alisar o cabelo, para eles é o de raspar, né? Mas, assim, experiência fantástica, que continente, assim, excepcional. Eu amei ter o contato com o próprio inglês deles, porque eu falo isso muito para os alunos. Não existe inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, existe o inglês global, que é o que a gente aprende na escola, certo? Que eu não sou nativa americana, não sou nativa inglesa, né? Eu ensino aquilo que a minha percepção, e lá foi a maior prova que eu tive, porque às vezes a gente tá tão acostumado a ouvir aquele inglês americano, de repente, nossa, um inglês Outra totalmente, coisa, né? totalmente diferente, que misturava, né? Porque vale lembrar que na África do Sul existem 11 línguas oficiais. Quem puder, dá um play lá no hino nacional deles, é muito engraçado. Né, eu achei super diferente. Começa em inglês, de repente vai pro Xhosa, lá que é uma língua. Depois vai para outra língua e vai mudando. São várias línguas. Aí até Porque eles foram incorporando eles no próprio hino. Isso. E o que eu achei interessantíssimo, uma vez que eu conversei com um sul-africano lá, ele falou assim: quando você for num estádio, você vai ver, tá todo mundo lá. No primeiro refrão todo mundo sabe. No segundo, também sabe. O terceiro já metade não sabe. Depois vai diminuindo, porque não é todo mundo que sabe aquela língua. Né? Olha Porque só. cada localização ali, eles têm uma apropriação de uma língua diferente. Diferente. Né? Então eu achei fantástico. Eu falei, olha, vou começar a E prestar mais você atenção. foi visitar a ilha, né? Eu fui na Robben Island, que é a ilha onde o Nelson Mandela ficou preso uma boa parte da vida da dele vida lá. dele. E o mais legal, assim, que me chamou muita atenção dessa ilha é que quem faz o tour, quem apresenta esse tour para nós, são ex-presidiários, né? Que eles eram ex-presos, né? E eles contam, assim, cada coisa que você fica assustado. Vale lembrar que aquela ilha, em 1700 e alguma coisa, né? Ela era uma ilha que eles prendiam os escoceses e irlandeses, porque eles eram denominados os cabeças vermelhas naquela época, né? E eles não eram, mesmo falando inglês, com o inglês deles, eles não eram considerados, né, o europeu perfeito, né? Então, eles eram presos, né? Então, acho que você pode até falar um pouquinho melhor dessa relação, que eu não lembro agora do processo histórico da guerra lá que Não vai dar nem tiveram. tempo.
Mas enfim, é bem legal entender que essa ilha ela era uma ilha que prendiam eles e depois virou uma ilha empreender negros e também tinham brancos. E a ilha inteira era dividida. Então, negros tinham um tratamento, brancos tinham outros. E lá tem como fala, que eles comiam também, né? Tem lá as listas do que eles comiam. Aí a alimentação do negro era uma, a alimentação do branco era outra. Né? Então tinha toda O essa apartheid separação. acontecendo na África, De, né? Dentro da África, dentro do, de um país dentro da África. É isso que eu achei assim, porque, poxa, já tinha o apartheid dentro, né, do país, mas também tinha dentro da própria prisão, né? Sim, Então, olha só, pra ver como é que é a situação, né? sim, sim. Então, é extremo. O negócio foi uma experiência também fantástica. Observar o quadradinho que Nelson Mandela ficou preso, né? Que é Que absurdamente aquilo pequeno. absurdamente é um cubículo. E o que me chamou mais a atenção lá é que eles têm ainda umas pedras. E aquelas pedras foram colocadas por Nelson Mandela, uma de cada cor, que ele voltou depois na ilha. Ele colocou uma pedra de cada cor, junto com alguns amigos dele. Ele disse que cada pedra era uma nação. Era todos nós que estávamos juntos ali naquele montinho. Então, fantástico, fantástico mesmo. Ah, foi ótimo. Eu queria Ah, ficar aqui a tarde inteira da gente falando sobre poderíamos, essas né? questões, ia ser maravilhoso, mas eu queria muito agradecer você Eu que por agradeço. topar essa empreitada aí comigo, porque não é fácil. Mas é isso, a gente Não, tem que seguir na luta, fazer o quê, né? Estamos aí para sim, isso, né? com certeza. Bem-vindos à turma dos historiadores. Você vai ver que é difícil, mas é Obrigada. esclarecedor. Com certeza, né? Estamos aí. Muito obrigada pelo convite, viu, Flávia? Gostei bastante de conversar com você. Ah, que bom. Semana que vem a gente vai falar com o Vinícius sobre educação nesse processo de pandemia. Vai ser um negócio bem legal também. Até a próxima, até domingo que vem. Obrigada, galera, por ter participado. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, gente. Muito obrigada.